Pergunta se uma pessoa que nunca teve aulas de arte pode aprender a desenhar? A resposta é sim, claro! E o nosso vídeo para artistas amadores ajudará! Para a primeira ideia de arte, pegue uma tira longa e larga de papel e dobre-a assim, de modo que as pontas fiquem unidas e haja papel em branco no meio. Desenhe um porco na parte articulada, as costas de um lado e a frente do outro. Faça bordas irregulares. Pinte o desenho com marcadores e desdobre o papel. Pinte o espaço vazio entre as partes do porco com listras de arco-íris multicoloridas. Adicione alguns pequenos detalhes. Pronto! Parece um porco normal, mas tem um mundo no interior tão rico! Seus amigos vão adorar! Para a próxima ideia, pegue um pedaço de papel e um pincel largo e chato. Aperte algumas gotas de tinta acrílica branca e verde na paleta. Mergulhe um lado do pincel em verde e o outro lado no branco. Pegue um pedaço de papel com um desenho a lápis e comece a colocar pinceladas ao longo dos galhos. Para tornar o ramo fofo, faça as manchas grossas. Essa técnica de aplicação de tinta é chamada de dupla pincelada. Quando a tinta estiver seca, pinte os ramos de marrom. Que lindo galho de pinheiro! Tente desenhar uma árvore inteira. E agora, você precisa de alguns pedaços de linóleo. Inesperado, né? Desenhe uma pétala nas costas de um deles. Corte com um estilete ao longo do contorno. Faça entalhes na pétala com a lâmina. Também desenhe e recorte uma flor. E agora, pegue tintas e pinte o linóleo com entalhes. Em seguida, pegue uma folha e imprima as pétalas nela assim. O resultado é uma flor de aquarela muito bonita. Para obter melhores resultados, pegue um carimbo de flor, pinte-o de preto, imprima no centro da foto. Agora corte o postal e adicione algumas palavras bonitas. Acontece que animar seus entes queridos é mais fácil do que nunca. Em seguida, pegue algumas aquarelas. Temos uma ideia interessante. Pegue um pedaço de papel com um esboço e um lápis simples. Passe por cima do contorno do desenho. Faça destaques. Enfatize alguns elementos com linhas grossas. Cuidadosamente desenhe as penas do pássaro. Sombreie elementos individuais. E agora, pegue um pincel e comece a colorir o desenho com tintas muito diluídas. Faça o rosto da menina cinza. E faça a ave de um vermelho vivo, já que é uma fênix. Afinal, agora pegue uma esponja e um pouco de guache amarelo. Aplique a tinta com o pincel em um lado da esponja e use para fazer o fundo. Imprima a tinta grossa preenchendo todo o espaço livre. A imagem está pronta. Parece incomum e até um pouco hipnotizante. Para a próxima ideia, pegue uma tigela pequena e tinta brilhante. Esprema algumas tintas vermelhas e amarelas na tigela. Misture-as com um pincel chato e aplique uma esponja quadrada. Mergulhe um lado da tinta e faça impressões coloridas em um pedaço de papel. Periodicamente, altere a paleta para obter um padrão de gradiente. Imprima quadrados em filas pares. Pronto! Essa imagem pode ser usada como sua própria obra de arte ou como pano de fundo para um scrapbooking. E agora, vamos fazer um desenho à mão, em todos os sentidos da palavra. Pegue um pedaço de papel e prenda em um pedaço de papelão grosso para não se mover pela mesa. Coloque algumas gotas de tinta colorida em seus pulsos e imprima-os no papel. Você tem borrões abstratos legais. Preencha todo o espaço no papel com eles. Adicione novas cores. Começa a aparecer uma paisagem com pedras. Basta acrescentar alguns traços adicionais a ela com um pincel. Você ouve a água? É quase como se a imagem estivesse criando vida. A próxima criação ensinará você a combinar habilidades artísticas e humor. Pegue um caderno em um par de objetos redondos. Coloque-os em uma folha de caderno de lados diferentes e contorne-os com um lápis. Pegue uma caneta, desenhe os contornos e circule o meio do círculo maior. E agora desenhe linhas em zigue-zague com a caneta ao longo do contorno desse jeito.
Em um círculo menor, adicione patas, orelhas e uma cauda para fazer uma raposa. Pinte um anel grande de modo que pareça uma doce, deliciosa rosquinha, coberta de confeitos. Quando o desenho estiver pronto, pegue marcadores. Faça os lados de chocolate. Pinte a raposa e a rosquinha completamente, destacando as diferentes partes em diferentes cores. É por isso que a raposa é tão gordinha. Em seguida, pegue 3 pedaços de papel e marcadores. Desenhe o contorno de uma folha com uma borda esculpida e uma haste longa. Sombreie o padrão com linhas. Para tornar mais suave e fácil, divida o espaço não marcado em várias partes e sombreie cada uma delas uma a uma. Da mesma forma, desenhe uma folha de carvalho com uma linha, oblonga com contornos suaves, e também sombreie ela. E agora uma folha de bordô esculpida. A próxima coisa que você sabe, você terá uma estufa inteira. Para essa dica, pegue tintas e marcadores e lave suas mãos. Vire a palma da mão para cima e desenhe uma boca aberta com os lábios com um marcador. Desenhe um olho em cada dedo. Não se esqueça de fazer pupilas. E agora pinte a imagem com tinta. Para parecer mais assustador, use tons pretos, vermelhos e amarelos. Enfatize as pálpebras. Passe por cima dos contornos com um vermelho vivo. Sombreie o desenho com tinta amarela. E, claro, dentes brancos. 1, 2, 3, bum! Em seguida, pegue um pedaço de papel e use uma caneta para desenhar um ouriço fofo sobre um balde. Para tornar o desenho mais preciso, você pode primeiro fazer um esboço com um lápis. Desenhe cuidadosamente cada detalhe e faça uma inscrição agradável no cartão postal. E agora, pegue tintas e mergulhe um bastão de madeira nelas. Imprima a ponta do papel para obter espinhos. Em seguida, pinte todo o cartão postal com um pincel. Só você pode decidir que cor seu ouriço será. O principal é fazer tudo cuidadosamente e não sair das linhas. Um pouco de cor para o balde e as letras. E pronto! Que esse ouriço sempre faça você sorrir. E agora pegue 3 pedaços de papel e um band-aid. Cole as tiras no papel sem nenhuma ordem específica. Pegue a caneta e desenhe as faces dos band-aids. Adicione braços e pernas à composição. Desenhe as poses mais engraçadas que você pode imaginar. Você pode adicionar olhos de brinquedo e desenhar o resto com marcadores. Só não tenha medo de experimentar. Divirta-se! Para a próxima ideia, você precisa de um caderno de papel gráfico. Faça vários pontos com um marcador e conecte-os fechando a linha. Em seguida, faça mais alguns pontos dentro e conecte-os com segmentos curtos como esse. Usando um marcador diferente, desenhe triângulos para fazer uma calda de abacaxi. Desenhe cristais, um cacto em um pote, uma xícara de café, um coração, um vaso com flores usando pontos. Agora os cadernos e livros escolares devem tomar cuidado. Todas as suas páginas serão decoradas com figuras geométricas. E essa ideia também atrairá os amantes de experimentos. Pegue corante alimentar, bicarbonato de sódio e vinagre. Faça vários pontos em um pedaço de papel com tinta e conecte-os para obter galhos. Agora pegue o bicarbonato de sódio e despeje no desenho. Em seguida, pegue uma pipeta com vinagre e derrame nos galhos com ela. O bicarbonato borbulha e a tinta está se espalhando no papel. Quando a reação terminar, misture o desenho com um pincel e preencha o fundo com tintas bem diluídas. Não se esqueça de deixar a tinta secar. A imagem deve permanecer em uma superfície plana para que as tintas não se espalhem. Adicione um toque final com um corretivo. Uma agradável inscrição motivacional. Pegue uma folha em branco com um esboço e sombra de olhos. Usando uma caneta, passe por cima dos contornos. Quando o desenho estiver pronto, pegue um pincel. Molhe suavemente o papel com água. Pinte-o levemente com sombra. Escolha uma cor diferente para cada detalhe. Distribua o pigmento uniformemente, permanecendo dentro das linhas. Quando a tinta secar, pegue a caneta e desenhe os detalhes.
Enfatize as pétalas. Desenhe galhos e folhas. Realce os contornos com pequenos pontos. O desenho está pronto! Você não imaginaria que nem uma gota de tinta foi usada para criá-lo. Você gostou de nossos truques artísticos? Qual você achou mais interessante? Deixe-nos saber nos comentários. E para não perder nossos novos vídeos, assine o canal, dê um joinha nesse vídeo, clique no sino e conte a seus amigos sobre nós.